Oi, gente, meu nome é Maria Antônia e você tá no Literatoando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Um Homem Chamado Ove e para complementar a gente também vai falar sobre o filme O Pior Vizinho do Mundo, que foi inspirado nesse livro aqui, que é do Fredrik Backman, é um autor sueco, aqui é a carinha dele. E vamos falar um pouco sobre a sinopse, caso você não conheça. A história desse homem que se chama Ove, ele tem 59 anos, e ele perdeu a esposa dele há 6 meses, quando inicia aqui a história. E ele entra em um processo muito profundo de luto, de perda. Ele tá muito abatido. E com isso ele começa a ter ideações suicidas. Ele pensa que ele também quer morrer. Então ele planeja a morte dele meticulosamente e vai tomando alguns passos para chegar a essa morte, até que chegam alguns vizinhos ali que são totalmente diferentões e começa a causar problema na vizinhança. E aí, por conta disso, o Ove decide ficar mais alguns dias, né? Ele vai dia após dia escolhendo ficar. E a gente vai acompanhando essa trajetória desse homem que está lidando com todas essas coisas. E, enfim, é basicamente isso. É um livro que vai falar sobre perdas, vai falar sobre luto, sobre envelhecimento e principalmente sobre como a sociedade acaba lidando com pessoas que, nesse caso, né, um homem que está nesse processo de envelhecimento. Um homem branco que está nesse processo de envelhecimento. E a gente vai acompanhar como que o Ove está se sentindo, como ele está vendo toda essa inutilização do seu corpo por parte da sociedade. Ele espera até o momento de se aposentar, porque ele acredita que a partir do momento em que ele finaliza esse contrato com a empresa, ele já fez tudo o que tinha para fazer dentro da sociedade, né? Isso é uma coisa que ele pensa sobre si mesmo, que ele só é válido, que só é válida a vida dele enquanto ele for útil de alguma maneira para outras pessoas. E aqui a gente vai acompanhando a trajetória desse personagem que está passando por esse processo de uma forma muito dolorosa. A todo momento, a partir de agora, em que eu vou falar mais sobre as minhas percepções acerca do livro e da leitura, eu vou comparar com o filme, tá, gente? Então, eu acho importante destacar que aqui no livro o nome do personagem é Ove, mas lá no filme o nome é Otto. Então, quando eu falar em Otto, vocês sabem que é no filme, e aqui no livro é Ove. A gente acompanha aqui nessa história é uma narrativa que vai e volta. Então a gente tem um capítulo que se passa no presente e tem um capítulo que se passa no passado. E isso é muito interessante porque como a gente está acompanhando esse personagem que está passando por um processo de envelhecimento, ele vai tendo esses lapsos de memória que conversam muito com o presente da história. Eu acho que isso se encaixou muito, que isso é muito interessante de ter sido colocado pelo autor, ele ir rememorando esse passado e esse passado se entrelaçando na história do presente do personagem. Eu acredito que a personalidade do personagem é muito marcante, tanto no livro quanto no filme. Ele é um homem que tá com 59 anos e que ele tá meio rabugento, sabe? Ele é muito metódico, é um personagem super metódico. Ele acha que as coisas devem ser feitas da maneira X e tudo tem que ocorrer daquela maneira X, porque é uma regra e as regras têm que ser cumpridas. Ele é um homem de princípios e ele coloca, né? Ele tem os princípios dele, ele acredita que algumas coisas são assim, devem ser assim, porque é um princípio e aquilo deve ser seguido. Ele é bem cri-cri em certo modo, é bem rabugento, é bem criterioso com as coisas. Isso lembra muito pessoas mais velhas, na verdade. Algumas pessoas que eu conheço que são mais velhas se comportam dessa maneira. Não todas, obviamente. Mas ele em específico é dessa maneira, né? Mais rabugento. Quando inicia o livro, eu achei o personagem meio insuportável. No começo eu tava achando ele muito chato. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo mais sobre a história dele, sobre as coisas que aconteceram com ele e sobre as atitudes que ele toma, a gente vai se afeiçoando. E isso é um ponto importante, né? Porque pro Ove é uma questão de princípios que as pessoas façam mais do que falam. Então ele acredita muito no poder dos gestos, das ações e das atitudes, para além da fala, né? Ele acha que é mais importante que as pessoas façam e demonstrem do que elas falem sobre um assunto. Isso é muito legal de ser posto,
porque hoje em dia a gente tem, e isso foi uma reflexão que eu fiquei enquanto eu li o livro, né? Hoje a gente tem muitas vezes pessoas que falam bastante na internet, né? Nas redes sociais, falam sobre assuntos e acabam não praticando. E eu acho que é interessante ele trazer essa discussão, eu acho que dialoga muito com a modernidade, o fato da importância dos gestos também. Só que o que eu acredito que ficou faltando um pouco foi o ouvir ver também a importância da fala. E isso abordado dentro do livro, né, em literatura, eu acredito que faltou um pouco do autor ter pensado sobre justamente a importância das palavras para além das atitudes e dos gestos. Então tiveram dois pontos para mim que foram negativos, que fez com que eu tirasse o estrela do livro, inclusive, que foi o uso de alguns personagens e algumas descrições por parte do autor dentro da história. A gente tem um personagem aqui que é o Jimmy, que é um dos vizinhos do Ove, e ele é descrito como um homem gordo. E tudo bem ser um homem gordo, mas a questão é que dentro do livro, na narrativa, a característica do Jimmy, dele ser um homem gordo, é associado a coisas ruins. Então, diversas vezes, o fato do Jimmy ser um homem gordo é posto como sendo algo ridicularizante ou algo negativo. E eu achei isso, assim, totalmente desnecessário. Eu achei isso, inclusive, levemente contraditório. O livro fala sobre a importância dos gestos e aí esqueceu da importância do uso das palavras e do cuidado com as palavras. Então eu achei que essa parte não foi uma coisa legal dentro do livro, da história da narrativa, não tinha a menor necessidade de falar dessa maneira. O ponto também é sobre uma cena em específico que envolve um personagem que é gay, e aí a gente tem o Ove interagindo com esse personagem, ele vai chamar esse personagem de viado, e assim, eu acredito que esse termo, né, viado, ele é um termo pejorativo, que é utilizado muitas vezes dentro da comunidade LGBT, QIAP+, para se chamarem, né? Homens gays muitas vezes se chamam de viado uns com os outros, em uma questão de irmandade, né? De iguais se comunicando, mas que eu acho que não é legal quando é posto por um personagem que não está dentro da comunidade LGBTQIA+, que está totalmente de fora, um homem heterossexual, branco, como o Ove, dentro dessa história ele é esse homem, né, mais velho, mas que ele usa esse termo viado várias vezes dentro da história. Eu acho que não tem a menor necessidade, que eu acho que ele poderia ter demonstrado, o autor, o que ele queria demonstrar de outra maneira, que não pudesse ser, né, ofensivo com aquelas pessoas. Então, assim, eu achei que faltou um pouco de traquejo social do personagem mesmo. Achei que a palavra foi mal colocada, a própria cena foi feita para ser uma coisa engraçada, criar um ar de comédia, uma coisa cômica, e eu não vi graça. Depois vai ter situações em que seria para o personagem se redimir, acredito eu, dessas situações, mas que eu não acho que tenha sido legal. Eu acho que não agregou em nada na história. Acho que poderia ser posta de outra maneira, que não fosse ofensiva da maneira que foi. Do mesmo modo que a gente sabe que tem palavras que são utilizadas em certos contextos por certas pessoas que podem significar uma coisa ruim, que pode ser pejorativo, e a mesma palavra em outros contextos e com outras pessoas é utilizada de maneira ok, de uma maneira agradável. Então acho que não tinha necessidade de ter incorporado isso dentro do texto. E aí, essa mesma questão, né, é abordada de uma maneira diferente dentro do filme, que foi uma maneira positiva. Eles mudaram, ao invés de ser uma pessoa homossexual, é uma pessoa transexual dentro do filme. E eu achei que ficou bem interessante a forma como eles abordaram isso. Achei que não foi ofensivo. Achei que eles tiraram mesmo essa cena que poderia causar polêmica, mas que pra mim foi muito de mau gosto e que acontece aqui dentro do livro. Eles tiraram no filme e eu achei que foi uma ótima adaptação. Um outro ponto sobre a linguagem do livro, primeiro que é um livro muito fluido. Inicialmente a narrativa e a forma como as coisas são descritas
Demorou um pouquinho de engrenar, mas depois que engrenou, foi. Ele é bem fluido mesmo, um livro que eu li muito rápido. É uma linguagem legal, uma linguagem acessível, fluida, etc. Porém, eu achei que teve muitos clichês dentro da narrativa mesmo, algumas repetições de frases para causar aquela coisa do drama, que eu achei um pouco desnecessário, eu achei que não precisava essas repetições, e achei um pouco clichê também, que são frases de efeito, sabe aquelas frases de efeito para poder emocionar ou chocar ou dramatizar? Eu acho que a própria história em si já cumpria esse papel. E essas frases não fez tanta diferença para mim, eu achei que não precisava. Um ponto positivo do filme é que essas questões relacionadas à linguagem, o uso de certas palavras, de descrições e afins, não foi um problema, né? Então esse já é um ponto bem positivo para o filme. Uma coisa interessante sobre a personalidade do personagem é que eu acho que o que torna ele único é esse lado mais rabugento, metódico, que eu já falei anteriormente. No livro, isso é muito explorado, né? Ele vai se desenvolvendo, as coisas vão mudando. Acho que, na verdade, a nossa percepção é modificada de acordo com o que a gente vai conhecendo da história do personagem. Eu acho isso muito interessante de ter sido colocado pelo autor. Enquanto que no filme, o personagem é rabugento, mas ele não causa antipatia em momento nenhum. Então, a gente enxerga essa mudança do personagem no filme, mas no livro ela é melhor abordada, eu acredito. Principalmente porque eu senti muita falta do passado do personagem. E a gente encontra no livro, mas não encontra no filme. O passado do personagem explica muito sobre ele, explica muito sobre as dores que ele está sentindo, sobre a pessoa que ele se tornou. E isso é super importante dentro dessa narrativa aqui. A gente vê uma relação que ele tem com o pai, a gente vê traumas que ele carrega, a gente vê de onde surgiu essa praticidade que ele encontra em ver a vida, em formas de ver a vida. A gente vê como que ele mantém certas tradições e por que certas tradições são tão caras para o personagem, que no filme acaba ficando só cômico e perde um pouco do peso e da importância que essas tradições tem aqui no livro, e que é muito interessante. A própria relação dele com os vizinhos, eu acredito que é mais bem abordado no livro do que no filme. Outro ponto, e aí eu acho isso interessante da gente pensar, né? É que o livro, ele tem um ritmo que, como é intercalado com o passado do personagem, é um ritmo que faz mais sentido. Eu acho que no filme, eles não souberam dosar tanto o ritmo da história de um modo que várias coincidências vão acontecendo uma atrás da outra. É legal da gente assistir, porque principalmente para assistir assim com toda a família. Eu acho que é um filme bem familiar, que dá pra gente sentar e assistir todo mundo junto. É emocionante, faz refletir sobre família, sobre laços, mas eu acredito que no livro isso foi melhor abordado. Porque as coisas têm um espaço, têm um caminho para acontecer de uma maneira que fica mais verossímil. Ao mesmo tempo em que eu achei que o livro tem algumas frases clichês que são muito dramáticas, em contrapartida do filme tem essas coisas que são mais apelativas, essas muitas coincidências, esse tom mais cômico, esse personagem que é rabugento, mas é de um jeito mais engraçadinho, que a gente se afeiçoa logo de cara. Então acho que meio que se balança esse tom, tanto no livro quanto no filme. Eu preciso falar que eu gostei muito da adaptação. Gostei, chorei demais no cinema, fiquei toda borrada. Era meu aniversário, então pensar sobre envelhecimento, sobre o caminho que a gente está trilhando, sobre a importância de olhar os nossos laços, olhar as pessoas que estão ao nosso redor, focar também nessas pessoas, dedicar nosso tempo a elas, perceber o que está ao nosso entorno. Tudo isso fez muito sentido para mim, fez com que eu me emocionasse bastante. Mas olhando também a leitura que eu fiz do livro, tiveram pontos que eu acho que no filme ficou faltando, como, por exemplo, essa questão do passado, que eu já falei do personagem, e a americanização de tudo, né? Teve como protagonista o Tom Hanks, então a gente já pode imaginar que é aquele filme bem americano mesmo. Ele faz brincadeiras com marcas de carro aqui no livro que tem uma importância, a gente entende de onde isso vem,
e no filme a gente não entende de onde isso vem, mas americanizaram essas marcas, né? Colocaram marcas americanas. O nome dos personagens foi modificado para ficar mais parecido com algo que a gente vê nos Estados Unidos. O próprio contexto ali do bairro, a nacionalidade de alguns personagens foi modificada. O contexto de doença de um dos personagens foi modificado e ficou de uma maneira mais apelativa e de uma forma mais americanizada também, bem clássico de filme dos Estados Unidos. Eu acho que não tinha necessidade. Eu acho que poderia ter mantido a nacionalidade desses personagens, ainda que tivesse sido uma adaptação americana. Eu acredito que pode ser que algumas pessoas não vejam nenhum problema nisso, mas eu acho que isso é um pouco de apagamento da identidade, da nacionalidade dessas pessoas. E vendo o contexto dos Estados Unidos, que é um lugar em que eles costumam ter um público de pessoas que é totalmente contra imigrantes, que é contra pessoas de outras nacionalidades, enfim. Eles têm esse contexto político de pessoas conservadoras que defendem esse tipo de coisa. Esse tipo de atitude, de tomada de decisão dentro de um filme, para mim faz muita diferença. Me deixa triste mesmo em saber que eles acreditavam que a nacionalidade seria um problema e que seria importante e interessante modificar essa nacionalidade por outra, nomes e, enfim, outras coisas também por outra. Tendo aqui um livro que traz essa inspiração para uma história e vai falar sobre perda, sobre a importância dos nossos laços, de manter as relações, de olhar para o lado, de olhar para o nosso vizinho, para o nosso companheiro, de ver a vida com mais amor, de ver as coisas que a gente pode fazer enquanto vivos, enquanto estamos vivos. Então é um livro que traz reflexões importantes, reflexões bonitas e que não precisava mudar, né, a nacionalidade. Eu acho que isso são coisas que a gente consegue refletir em qualquer lugar do mundo. Refletir sobre essas questões é importante em qualquer lugar. Então, assim, é isto. Eu gostei muito do filme. Gostei da adaptação que eles fizeram em alguns trechos, algumas partes. Gostei bastante do livro também, foi um livro 4 estrelas. Então é isso, eu encontrei problemas, coisas que eu não gostei, tanto no livro quanto no filme. E também tem coisas que eu gostei bastante no livro e no filme. É isso. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais das minhas percepções e um pouco mais sobre essa história. Se você gostou, se inscreve aqui, deixa nos comentários o que é que você achou, se você ficou com vontade de ler o livro, dá um gostei. E é isso. Um cheiro. Tchauzinho.